Senhor, nós nos encontramos na Tua presença, vamos nos debruçar sobre a Tua palavra maravilhosa, que é luz para os nossos pés e a lâmpada para o nosso caminho. Interessados, ó Deus, em ouvir a Tua voz, em ouvir os Teus ensinos, em entender a Tua vontade, em saber os Teus preceitos e propósitos. Queira, por amor do Teu nome e para a glória do Teu nome, nos revelar, se revelar a nós através da Tua palavra. Obrigado por todo o bem que o Senhor tem feito. Te peço que nos faça fiéis à Tua palavra, tanto no falar quanto e principalmente no praticar. Te pedimos essas bênçãos no nome e nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer um resumo do que a gente está vendo para a gente não perder o fio da meada. Tá? E a gente vai começar hoje o capítulo 7. Devo ir até o versículo 13, se assim Deus permitir. Bom, resumo rápido. Capítulo 1, 2 e 3, Paulo está colocando todas as pessoas no mesmo conjunto de pecadores. Ninguém é justo, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quer sejam judeus, quer sejam gentios. Todos estão perdidos. E então, no capítulo 3, ele introduz a justiça que é pela fé, né, a partir do verso 21. Então, todos estão destituídos da glória de Deus e só tem uma forma de serem salvos, através da fé em Jesus Cristo. E o único caminho é a fé, somente a fé. Não tem como ser por obras, não tem como ser por qualquer outra coisa, a não ser pela fé em Cristo. Não é qualquer fé, é a fé na pessoa de Cristo. No capítulo 4, ele defende que também Abraão foi justificado pela fé em Deus. E aí no capítulo 4 ele defende isso. No capítulo 5 ele vai falar sobre a esperança que nós podemos nutrir, porque o trabalho que Deus começou, ele mesmo vai concluir. E continua a partir do verso 12 do capítulo 5 falando daquela... que a nossa esperança pode ser válida, porque a condenação ela é apenas para as pessoas que estão debaixo do ato ou da obra de Adão. Mas todos aqueles que creram em Jesus Cristo e morreram com Cristo estão debaixo do ato ou da obra de Cristo. Então, todos que estão debaixo da obra de Cristo serão salvos. E quem está debaixo da obra de Adão será condenado. Deus faz a separação das pessoas no mundo entre os que estão em Adão e os que estão em Cristo, que é o segundo Adão. Isso no capítulo 5. Capítulo 6, no capítulo 5 ele encerra dizendo que a lei foi introduzida para ressaltar a transgressão e diz que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E aí isso poderia gerar uma pergunta, então Paulo se antecipa e diz, no capítulo 6 já começa logo. Então, quer dizer que onde aumentou a graça, aumentou o pecado, superando a graça, então quer dizer que a gente pode pecar para que a graça aumente? E aí ele vai responder que não, porque nós já morremos para o pecado. A partir do verso 15, ele continua, no verso 14 ele diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí ele antecipa uma possível pergunta. Então quer dizer que podemos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Mais uma vez ele vai dizer que não. Por quê? Porque nós não somos mais escravos do pecado. Agora somos escravos da justiça, por meio de Cristo. E aí no versículo 23 do capítulo 6, ele encerra dizendo, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a gente encerrou na última reunião falando sobre isso, que Paulo faz um contraste entre o pecado ser uma recompensa, mas a vida eterna a morte ser uma recompensa do pecado, né? E a vida ser um dom, um presente, não é uma recompensa. Deus não está devendo vida eterna a ninguém. Ele dá porque Ele quer, é graça pura. Né? E aí ele inicia o capítulo 7, continuando esse raciocínio, né? Ele inicia o capítulo 7. Então eu vou ler o capítulo 7 do versículo 1 até o 13, tá? Que é onde a gente vai trabalhar hoje. Então me acompanha aí, eu vou ler na NVI. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo.
Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Certo, então a gente já fez aqui a leitura, é por isso que eu coloquei o título dessa aula de hoje, Pecado Pecaminoso, apesar da redundância. A palavra pecaminoso aí vai ressaltar a maldade, né? O aspecto maldoso, maléfico do pecado. Para iniciar, eu queria fazer uma pergunta, Sandra, Cleison, vê se vocês conseguem me ajudar. Nessa leitura, vocês acabam achando que a lei, de alguma forma, é ruim? Parece que a lei é ruim quando lê esse texto assim por cima? O que é que vocês acham? Ela passa, sim. Ela passa uma breve impressão que seja algo ruim. Isso, verdade, eu também acho. Mas eu me surpreendi quando fui fazer esse estudo, cara, como na verdade a lei é muito boa, é santa, como Paulo diz, a lei é santa. E na verdade quem é ruim é o pecado. A gente vai tentar como é que eu posso dizer assim? Esmiuçar esses versículos para a gente entender qual que é a intenção de Paulo quando estava falando sobre a lei aqui. E a gente vai ver como a lei é boa e como o pecado é ruim. E aí a gente vai ter uma nova, pelo menos eu espero, né? Uma nova perspectiva do que Paulo estava querendo dizer aqui. Então vamos lá, eu vou passar os slides aqui. Vamos lá, o versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então, Paulo aqui ele provavelmente está se dirigindo àqueles irmãos cristãos lá de Roma que eram judeus. Por quê? Porque quem conhecia a lei, né? A lei aqui é a lei de Moisés? Os judeus. Então, muito provavelmente, Paulo nesse momento está se dirigindo aos cristãos judeus, tá? Lá de Roma. E não quer dizer que ele não possa estar se dirigindo a outras pessoas, aos gentios, mas muito provavelmente são as pessoas que realmente conheciam a lei de Moisés, tá? E mais uma vez ele faz a pergunta: acaso vocês não sabem? Né? Ele fez isso lá no capítulo 6, no começo do capítulo 6, né? Então toda a vida ele levanta uma questão e depois ele responde dizendo: vocês não sabem isso? Tipo assim, uma coisa que está super clara, né? Então versículo 3 do capítulo 6, ou vocês não sabem, versículo 16, vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, tal. De novo, ele vai apresentar um argumento, ele vai introduzir um argumento, iniciando a frase dessa forma: acaso vocês não sabem que, e aí vai dizer o que as pessoas
deveriam saber. No caso, as pessoas que conhecem a lei. Então ele fala: acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então Paulo está querendo introduzir aqui um argumento sobre a desvinculação com o pecado. E nesse caso, aqui é o terceiro ponto. Primeiro ponto, capítulo 6. Nós podemos pecar porque onde o pecado aumentou, superabundou a graça? Ele vai dizer: não podemos pecar. Por quê? Porque nós morremos com Cristo. Segundo ponto, versículo 14 do capítulo 6. O pecado não vai dominar vocês porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí ele diz: então nós podemos pecar porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei? Não. Por quê? Porque nós não somos mais escravos do pecado. A gente não peca não é porque a lei diz alguma coisa, é porque nós não somos mais escravos do pecado. Segundo ponto. Terceiro ponto. Então, a lei é ruim? Ele vai responder isso mais na frente, né? A lei é má? Ele vai dizer: não, a lei é santa, justa e boa. No entanto, o que nos vincula ao pecado é a lei. Por isso ele precisa trazer o argumento de que a lei, agora, a gente não está mais debaixo da lei também. Então não estamos mais debaixo do pecado e também por causa disso não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque só tem uma coisa que consegue nos vincular ao pecado. Essa coisa é a lei. Todos os que estiverem debaixo da lei estão também debaixo do pecado. Agora, os que estiverem... Oi? Tá aparecendo aqui. Os que não estiverem debaixo da lei também não estão debaixo do pecado. A gente vai desenvolver isso aí agora. Então ele vai e fala: acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? A lei só pode ser aplicada enquanto o indivíduo está vivo. Quando o crente morre para o pecado, a lei perde a força. A gente vinha falando lá no capítulo 6 o tempo todo que nós morremos para o pecado. Em Cristo, nós fomos crucificados. Nós fomos crucificados com Cristo. E lá no versículo 11 do capítulo 6, Paulo fala: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Ou seja, é uma realidade. Nós precisamos colocar na nossa mente que isso é real. Não é um conto da carochinha. Não é como é que eu posso dizer? Uma simples analogia, o fato de ter morrido, né? Como Cristo morreu e nós morremos com Ele, logo nós estamos mortos para o pecado. Se nós estamos mortos para o pecado, a lei que nos vinculava ao pecado já perdeu sua força. Ela não serve mais. Entendeu? Então é isso que Paulo está querendo, é esse argumento que Paulo vai levantar aqui. Nós estamos desvinculados da lei, por quê? Porque fomos desvinculados do pecado. Como? Nós morremos para o pecado. E a lei só vale enquanto estiver vivo. Se nós morremos, logo a lei perdeu sua força. É simples. A gente tem que entender que o pano de fundo desse trecho do capítulo 7 é esse trecho do capítulo 6. O trecho que fala, pois considerem-se mortos para o pecado. Se nós morremos, imagine um casamento, tá? Paulo vai trazer essa analogia, mas eu vou antecipar aqui. Um homem casado com uma mulher. O que é que vincula o homem àquela mulher? A lei. Eles debaixo da lei estão casados. Se um dos dois morre, automaticamente a lei do casamento perde sua força. Então aquela pessoa que ficou viva, ela pode casar de novo, tá bom? A mesma coisa, Paulo traz essa analogia para a nossa vida. Nós estávamos casados com o pecado. Quem era que vinculava a nossa vida ao pecado? A lei. A lei. E não porque ela seja má, tá? Mas porque ela informa do pecado pra gente. Ela vem informar o que é pecado e vem ressaltar o pecado. Lembra disso? A lei ressalta o pecado. Quando ela vem e informa o pecado e ressalta o pecado, ela nos faz entender que nós estamos vinculados ao pecado. No entanto, quando nós morremos em Cristo, aí um dos cônjuges morre, né? Um dos cônjuges morreu. Ou eu ou o pecado. Foi eu que morri, não foi a lei, né? Nem foi o pecado, foi eu. Eu morri para o pecado. Logo, se eu morri para o pecado pode casar com quem ele quiser. Ele enviuvou, pode casar com quem ele quiser, vai arrumar outra pessoa para casar. Eu morri em Cristo. Logo,
eu agora posso ser de outra pessoa. É essa a analogia de Paulo. Mas vamos seguir aqui em frente. Pano de fundo. Para entender o capítulo 7, precisamos entender o capítulo 6. Nós morremos em Cristo. E agora estamos vivos. Como? Vivos para Deus. É o que ele fala lá no versículo 10 do capítulo 6. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. É esse o pano de fundo do capítulo 7. Tá bom? Vamos lá, continuar para poder ficar mais claro. Versículo 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Foi o que eu acabei de falar. Se um dos cônjuges morre, a lei perde a sua força. Então aquela pessoa não está mais vinculada ao cônjuge, né? Aquela lei não tem mais força, o cônjuge morreu. Então a lei perde força e a pessoa que ficou viva fica livre. Por isso, se ela, a mulher, se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Então Paulo usa o casamento para explicar esse argumento dele. Né? Então assim, a mulher está casada com o marido morre, a mulher está livre para casar com outro. Mas se a mulher casar com outro enquanto o marido estiver vivo, ela é adúltera. É por isso que nós não podemos estar casados com o pecado e com Cristo ao mesmo tempo. Isso é impossível. Por quê? Porque se nós fazemos isso, nós somos considerados adúltero. E Cristo adúltero conosco. E ele jamais cairia nessa cilada. Então, como que ele faz para casar com a gente? Né? Usando a figura do casamento. Como que ele faz para casar com a gente? Nos matando. Então, ele nos permite morrer. Quando morre, a lei perde a força. E aí ele pode casar com a gente. Claro que essa morte aqui não é a morte física, tá? E agora quer dizer que eu casei em que plano? Nesse plano mesmo. Nesse plano da nossa vida agora, física e espiritual. Né? Essa morte para o pecado é de fato a renúncia. Eu não quero mais saber do pecado, então me divorciei dele. Né? Eu morri para o pecado. A palavra ligado aqui, ó, se vocês forem lá olhar, por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido, lá no começo do versículo 2, a palavra ligada, ela significa atar um laço, prender em cadeias. Ela está presa ao marido. Eu queria que essa mesma figura vocês imaginassem você mesmo ou você mesma casada com o pecado, tá? Então, quando a mulher casada está ligada ao seu marido, ela está presa ao marido. Da mesma forma, o pecador está preso ao pecado. Enquanto um dos dois estiverem vivos, tá bom? Enquanto um dos dois estiverem vivos, um dos cônjuges. Mas, se o marido morrer, a mulher estará livre da lei do casamento. Né? Aqui, se um dos cônjuges morrerem, o outro estará livre do casamento. Essa palavra livre, no grego, é essa katargel, que significa inoperante, inativo, não ter mais eficiência. Né? A versão revista atualizada usa o termo desobrigada. Né? Então, esse livre é diferente da palavra livre que está lá no versículo 3. Mas são duas palavras diferentes, que na NVI foi traduzida pela mesma palavra, no português. Mas no grego são duas palavras diferentes. Então, o que é que está querendo dizer aqui? A primeira palavra livre, ela estará livre da lei do casamento. Quer dizer o seguinte, que a lei do casamento vai se tornar inoperante, vai se tornar inativa, ou não vai ter mais eficiência. Essa palavra, katargel, é a mesma palavra que Paulo usou no capítulo 6, no versículo 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. A NVI traduziu a palavra katargel, aqui no capítulo 6, versículo 6, por destruído. Né? Mas na reunião passada eu falei que esse destruído não quer dizer aniquilado, quer dizer que perdeu eficiência, que se torna inoperante. A ideia é que o corpo do pecado
se torne inoperante. A mesma coisa acontece aqui com a lei do casamento. Ela não é aniquilada, ela se torna ineficiente, tá? Ela perde a força. Por isso, a pessoa que fica viva fica livre da lei do casamento, porque a lei perde sua força. Por isso, se ela se casar com outro enquanto estiver vivo, vamos lá para frente. Mas se o marido morrer, ou se um dos cônjuges morrerem, ela estará livre daquela lei. Agora, esse livre aqui é a palavra no grego euleteros, que significa alguém que não é escravo, que é liberto, que está alforriado, né? Então aqui já é uma palavra que está realmente mais ligada à liberdade. Se um dos cônjuges morre, o outro está livre para casar, está alforriado, por assim dizer. É o que aconteceu com a gente. A diferença é que, na verdade, quem pode casar de novo aqui é quem morreu. Porque nós morremos para Cristo. Aliás, nós morremos para o pecado com Cristo. E por causa disso, nós podemos agora nos envolver num relacionamento com outro. E esse outro é uma pessoa específica, não pode ser qualquer um. É específico. Daqui a pouco a gente vai ver quem é. Tá bom? Então, Paulo usa a analogia da lei do casamento para dizer que nós, ao morrermos para o pecado, estamos desvinculados da lei. Nesse caso, a lei não tem mais força sobre nós. É essa analogia, tá bom? Vocês estão com alguma dúvida ou eu posso seguir? Aqui tudo ok, viu? Beleza. Só uma olhada aqui a caneta. Então vamos lá. Porque assim, pode ser que pareça um pouquinho complicado, mas devagarinho a gente vai conseguindo entender. Aí o título desse slide, né? Uma história de amor. Eu vou ler o verso 3 de novo. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Aí é como que Paulo continua. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. De fato, a gente morreu para a lei. Como? Morrendo para o pecado. É o que Paulo trabalhou no capítulo 6, assim, de maneira clara, claríssima. Nós, de fato, estamos mortos, morremos para o pecado. Não somos mais seus escravos, portanto, estamos desvinculados. Quando isso aconteceu com a gente, automaticamente a lei perdeu força, porque o nosso casamento com o pecado se dava pela lei. Uma vez que nós morremos, a lei do nosso casamento com o pecado perde a força. E agora nós estamos livres para um novo enlace matrimonial. Tá? O homem é casado com o pecado por meio da lei. Lá no capítulo 8, no capítulo 8, no versículo 8, Paulo fala, né? Do capítulo 7. Cadê o versículo 8? Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Sem a lei, o pecado está morto. Olha só que coisa interessante. Quando a gente morre para o pecado, a lei perde força em nós. E automaticamente o pecado, para nós, também morreu. Ele já não faz mais sentido. A gente não quer mais vínculo com ele. A gente se divorciou, né, para ilustrar de forma com a linguagem do casamento, tá? Marlon, Oi. é como se fosse um divórcio legitimizado. Isso, né? Exatamente. Legalizado. Exato. É tanto que eu uso essa... só tá repetindo. Deu certo. Eu uso essa linguagem, Cleison, aqui em outro slide. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Eu acho que eu coloquei um título. Aqui, ó. Vivos legalmente mortos. Realmente essa a linguagem. A gente se divorciou do pecado de maneira legal. A gente tem condições de estar realmente divorciado do pecado. Por esse caminho que Cristo fez com a gente. Nos matando para Ele. Quando Cristo morre, nós morremos com Ele, né? Nós fomos crucificados com Cristo e tal. Então, quando nós estamos em Cristo e todos os atos de Cristo são imputados a nós, inclusive a sua morte, automaticamente a gente
é legalmente divorciado do pecado. Né? Isso é muito bom, né? Eu acho essa linguagem muito ilustrativa e assim nos dá um alívio, porque se a gente pensa no casamento como, e a gente vai já falar sobre isso, como marido e mulher, né? E aquele que exerce a autoridade, no caso o marido, ele obriga, entre aspas, a outra parte, no caso a mulher, a ser submissa a ele. Então nós éramos a parte submissa desse casamento. Né? O pecado ele agia sobre nós de forma autoritária ou com a autoridade de marido. E nós, com a submissão, nós éramos submissos a esse marido, entre aspas. Então, e assim, era um jugo muito pesado. E quando Cristo vem e morre, e nós em Cristo morremos, a gente é legalmente divorciado do pecado. Então, para a gente, esse divórcio assim, é a libertação mesmo, é tipo a alforria, né? Nós éramos, como Paulo usou no capítulo 6, escravos. Agora ele usa a figura de marido e mulher. Lembrando que isso é sempre uma analogia, né? Mas são analogias que enriquecem a nossa percepção da prisão que nós tínhamos em relação ao pecado e da libertação que Cristo fez em nosso favor. Mas é isso mesmo, a linguagem é essa, nós somos legalmente divorciados. E se nós morremos com Cristo para o pecado enviuvou de nós. Ele agora pode casar com quem ele quiser, né? A lei não tem mais nenhum sentido para nós. O vínculo foi desfeito. E aí a gente está livre agora para pertencer a outro. Né? E quem é esse outro? Esse outro aqui não é um pronome indefinido, que não tem uma pessoa específica, não. Esse outro está explicado quem é. Pertencer àquele que ressuscitou dos mortos. Quem foi que ressuscitou dos mortos? Cristo. Né? Então, só existe um casamento possível. Se em Cristo morremos e agora vivemos para Deus, só tem um casamento possível, é com Cristo. Não tem como casar com outro, até porque só tem dois. Ou o pecado ou Cristo. Né? Então, se nós divorciamos o pecado, só tem mais um homem, né? Só tem mais uma pessoa com quem podemos realmente ter esse relacionamento. Entendeu? Então, vamos lá. E qual é o propósito? Qual é o propósito dessa união com Cristo? A fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Né? A gente sabe que um casal, eles, nos seus relacionamentos, eles produzem frutos. O que são? São filhos. Né? Os casamentos geram filhos. O propósito de Cristo, ao nos divorciar do pecado e nos favorecer com um relacionamento com Ele, tem o propósito de gerar frutos para Deus, ou filhos, né? Nessa linguagem do casamento. Seria filhos, né? Mas seriam esses os frutos. Tem um versículo, deixa eu só ler o que eu coloquei, ó. Livres então do pecado e da lei, temos liberdade de casar com outro, que no caso é Cristo, e dar à luz filhos ou frutos para Deus. Se vocês forem lá em Efésios comigo, a gente estudou Efésios ano passado, e Efésios é uma carta assim, extraordinariamente rica. Inclusive, se vocês perderam, tem os vídeos no YouTube, tá? Eu gravei todos, mas eu acho que do capítulo 5 não deu certo gravar, deu um problema técnico e eu não gravei. E eu vou falar exatamente sobre o capítulo 5. Agora, capítulo 5, verso 32. Olha lá o que é que diz. Vou ler do 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha o 32, o que é que Paulo diz? Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, Paulo está falando aqui sobre como que o casal deve se comportar, a mulher ser submissa ao marido, o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja, né, que é de uma forma sacrificial. Ele está ensinando o casal a como se relacionar da maneira correta. E ele fala que esse mistério é muito profundo. Qual mistério? Esse mistério dessa união de corpos. Só que quando ele está falando que esse mistério é profundo, ele não está mais se referindo ao casal homem e mulher. Ele está se referindo a Cristo
e a igreja. Cristo e a igreja. Há essa união entre os crentes e Cristo. E aí quando eu falo os crentes, eu estou falando realmente no coletivo, tá? A igreja não é uma pessoa só. A igreja é um conjunto de pessoas unidas com o mesmo propósito. Então, a igreja e Cristo. Esse é um mistério profundo. Aqui em Romanos, Paulo está falando sobre esse mesmo mistério. O mistério do casamento entre nós, igreja, crentes, e Cristo. Essa união em que um relacionamento íntimo vai produzir frutos para Deus. É essa a linguagem. Esse casamento, essa união da igreja com Cristo vai produzir frutos para Deus, filhos para Deus. Assim como um casal, fisicamente falando, produz filhos no seu relacionamento íntimo, a igreja em relacionamento íntimo com Cristo também produzirá frutos, produzirá filhos para Deus. É esse o mistério profundo da união entre Jesus e os crentes. Versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Aqui, controlados pela carne, é aquela submissão que nós reputávamos ou dávamos para esse marido, entre aspas, que é a natureza pecaminosa. Né? Dentro de um casamento, a autoridade maior, ela age com a autoridade, no caso, e a parte mais... eu quero usar a linguagem correta para depois eu não ser linchado. Mas vamos lá, dentro do casamento o homem é a autoridade, biblicamente falando, e essa é a verdade. O homem é a autoridade e a mulher é submissa. Dentro desse casamento que Paulo está falando, o pecado é o marido, é quem exerce a autoridade. E nós é quem agimos em submissão. Então, quando nós éramos submissos ou controlados pela carne ou pela natureza pecaminosa, que é esse o sentido de carne aqui, não é carne no sentido físico, mas essa essência pecaminosa que nós carregamos. Quando a gente era controlado por essa essência pecaminosa ou submissos a essa essência pecaminosa, as paixões pecaminosas ou os desejos gerados por essa submissão ou por essa obediência a esse, entre aspas, marido, que eram despertados pela lei, gerava frutos para a morte. Né? Aqui, despertados pela lei, a gente não pode entender que quem gerava o desejo era a lei. A palavra despertados aí, ela está no sentido de ressaltados. A lei vem para quê? Para ressaltar o pecado, para realçar o pecado, para dizer que aquilo é pecado, que aquela atitude é pecado. Uma vez que a lei diz isso, o nosso marido, no caso, ou a natureza pecaminosa que nos controlava, ela pela lei ia despertar o desejo. Ela usa a lei para despertar o desejo. Por exemplo, a lei diz: não cobiçarás. Paulo vai usar esse exemplo daqui a pouco. Não cobiçarás. O que a nossa natureza pecaminosa, ao ouvir isso, faz? Né? Se a nossa natureza não fosse pecaminosa, quando a gente ouvisse não cobiçarás, a única coisa que a gente ia fazer era não cobiçar. No entanto, a nossa natureza pecaminosa vai pegar o mandamento que é não cobiçarás e vai começar a gerar em nós o desejo da cobiça, para que a gente quebre a lei, para que a gente pise na lei. Né? É isso que está acontecendo. A lei vem e ressalta, ela diz, olha, tal atitude é pecado. Aí o que a nossa natureza pecaminosa vai dizer? Pois já que é pecado eu quero fazer, porque a minha natureza é pecar. Então, já que a lei vem e diz, olha, tal coisa é pecado, a minha natureza, que gosta do pecado e que ama o pecado, vai dizer, pois então eu vou fazer o contrário. Por quê? Porque o que eu amo é pecar. Né? Então, quem vai gerar esse desejo? A carne, a natureza pecaminosa. Por quê? Porque a natureza pecaminosa descobriu o que é pecado. Como? Através da lei.
O caminho é esse. A lei vem e diz, olha, tal coisa é pecado. A natureza pecaminosa diz, pois tá bom, pois agora eu vou fazer ao contrário do que você disse. Por quê? Porque o que eu quero é pecar. É mais ou menos esse o caminho, gente. É terrível. E a gente vai ver daqui a pouco que o que o pecado faz é isso, para se demonstrar maléfico, cada vez mais pecaminoso. Ele vai pegar o que é bom e vai destruir através daquilo que ele mais gosta, que é pecar. Mas vamos lá. A lei realça o pecado e a natureza pecaminosa nos induzia a pecar. Por quê? Porque o proibido é sempre o mais desejável. Né? O que é proibido, a gente sempre tem mais a tendência a querer fazer, a querer descobrir. Tanto que tem pessoas que, utilizando-se disso, fazem marketing. Eu já vi algumas vezes uma placa numa avenida e uma placa de frente a um estabelecimento comercial. E aí, aí a placa diz assim, não entre. Não entre. Eu coloco uma setinha. Não entre. O que é que dá vontade de fazer? Entrar. É automático. A vontade que dá é vontade de entrar. E bombava. O lugar bombava. Né? Eu já vi outras no Instagram mesmo. Não clique ou não passe para o lado. E automaticamente o que vai acontecer é uma curiosidade. Você vai querer saber o que tem ali. Então você quer ganhar a atenção de alguém? Proíba de fazer isso. Né? Então, por quê? Porque o proibido é sempre mais desejável. É o que causa mais curiosidade. Por exemplo, o mundo fala, né? Vamos nos permitir, né? Gerar a curiosidade. Né? Por que eles dizem isso? Porque a gente sabe que a lei fala, Deus diz pela sua palavra, que a homossexualidade é pecado. Né? Mas o que o mundo diz? Vamos nos permitir. Por quê? Porque quando a lei vem dizer que é pecado, automaticamente o que vai ser gerado na pessoa que ama pecar é curiosidade. Então, deixa se permitir. E aí vai entrando pelos caminhos, descobrindo cada vez mais o pecado. Por quê? Porque o pecado, a natureza pecaminosa, vai pegar o mandamento e vai destruir. Vai querer fazer ao contrário. Vamos lá. Este casamento, e aí quando nós éramos submissos à carne, à natureza pecaminosa, era despertado em nós o desejo, através do que a lei dizia, e esse casamento gerava o quê? Fruto para a morte. São os filhos feios do nosso casamento com o pecado. E aí a gente tem listas exaustivas: adultério, cobiça, maldade, homicídio, mentira, imoralidade, e a gente poderia colocar muita coisa aqui na lista. São os filhos feios desse nosso casamento com o pecado. Inclusive, essa lista, Paulo fala que a gente, no capítulo 6, que a gente colhia frutos vergonhosos. Né? São esses frutos vergonhosos que a gente colhia quando a gente estava casado com o pecado. Mas, agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, no caso, o pecado, fomos libertos da lei, porque, já expliquei, a lei perde a sua força quando a gente morre para o pecado, quando um dos cônjuges morre. Para quê? Qual é a finalidade, o propósito? Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Esse mais agora muda a nossa sorte, né? É aquela adversativa que muda o contexto. A gente vinha de um jeito, mas agora estamos de outro. Esse aquilo, né? Morrendo para aquilo que antes nos prendia, é a natureza pecaminosa, o pecado. Fomos libertos da lei. O pecado pode casar com quem ele quiser agora. Por quê? Porque a gente morreu para ele. Ele pode casar com quem ele quiser, menos com a gente. Por quê? Porque morremos para pertencemos a outro. Qual o propósito? Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. É esse o propósito. Servir. A palavra aqui é doulos, ou está conjugada aí. Que significa escravo. Escravo. A palavra servir para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito para que sejamos escravos nesse novo modelo de vida. Que a gente falou sobre isso na semana passada. A gente entende esse tipo de escravo como filhos. Na verdade, a gente é filho de Deus. Portanto, o servimos. E aí, por isso, somos seus escravos. É essa a linguagem.
Esse novo modo do Espírito significa essa novidade de vida. A gente sabe essa expressão, conhece essa expressão. Novidade de vida, um novo estilo de vida, completamente diferente daquele casamento anterior. Né? Se a gente tem uma experiência de um casamento ruim, onde um dos cônjuges fazem mal, quando nós somos libertos desse casamento, a gente vai ter trauma dele e não vai querer nada parecido com aquilo. Eu tenho um exemplo muito forte da minha mãe, né? A minha mãe, quando casada, ela sofreu muito, e tentou de todas as formas fazer com que o casamento desse certo, mas não deu. Foi muito difícil porque ela sofria demais da conta. Hoje, depois de muitos anos separada, ela separou em 2004, então está com 20 anos que ela separou, ela, pelo menos eu acho, que ela nutre um certo trauma, né? Ela tem medo de se envolver com qualquer outra pessoa, é tanto que ela nunca se envolveu com ninguém, nesses 20 anos, com ninguém. Por quê? Porque ela nutre um trauma daquilo que ela viveu no passado. Não estou dizendo que ela não poderia ter um casamento feliz, ela poderia. É tanto que nessa linguagem que Paulo está usando, esse casamento que passou, traumático que passou, não vai refletir num casamento novo, né? Mas a gente traumatiza quando a gente passa por uma experiência ruim. E agora a gente não quer saber mais disso, a gente vai se distanciar. Por isso é um novo estilo de vida. A gente acaba por não querer nada que vincule nem a memória daquilo que passou. Novo modo, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então Paulo contrasta aqui a lei escrita como um modo de vida e o Espírito, ou o novo modo do Espírito, como um outro estilo de vida. São dois estilos de vida que estão opostos, que estão diametralmente opostos. Um está numa ponta e outro está na outra ponta. Viver em espírito é diametralmente oposto a viver segundo as regras da lei mosaica. Por quê? Porque a lei é ruim? Não. Porque é a lei que nos faz presos ao pecado. A lei nos prende ao pecado. E viver no Espírito não é viver preso ao pecado. Logo, não é viver debaixo da lei. Então, são duas coisas diferentes. Se nós vivemos debaixo da lei, se a nossa vida está pautada em regras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nós estamos debaixo da lei. Pior, muito provavelmente leis humanas, né? Nem da lei de Deus, que é a lei mosaica, que é a vontade de Deus, que é santa, pura e boa. Algumas regras, hoje em dia, são regras inventadas por homens, mas são regras. Então, se nós vivemos debaixo dessas regras, nós estamos debaixo do pecado. Por quê? Porque essas regras é quem define o que é o pecado. Agora, se nós não estamos vinculados ao pecado e, portanto, não estamos vinculados à lei, agora estamos, então, vivendo debaixo do Espírito. E quer dizer que agora não tem mais lei para eu seguir? Calma, não é bem assim. Eu estou falando de lei escrita, de lei que dizem, mas existe uma lei gravada no nosso coração. Essa lei que é dada por homens, né? Isso, a lei dada por homens. Essa lei, a lei que define o pecado é a lei que é escrita em pedras, no caso a lei de Deus, a lei mosaica, ou algumas regras que inventam por aí, que na verdade nem é pecado às vezes, né? Não pode cortar o cabelo, não pode fazer... Nem é pecado. Exatamente. Mas inventam isso para colocar a farda sobre as pessoas, né? Mas quando estamos debaixo da lei escrita em pedras, em tábuas de pedras, que é a lei mosaica, a gente está debaixo do pecado também. Por quê? Porque a lei realça o pecado. Se a gente desvincula dessa lei, morre o pecado, agora estamos vivendo em espírito. E aí eu estava falando, quer dizer que agora a gente pode fazer qualquer coisa? Não, Paulo vem falando isso o tempo todo. Não. Eu posso pecar? Não, você acabamos de dizer que você está desvinculado do pecado, você morreu para ele, não tem como pecar. Então eu vou pecar, então tá bom, então você não morreu pro pecado. Né? Então não faz sentido, é por isso que ele fala megenoito, não faz sentido querer pecar,
Se você morreu por pecado. Né? Não faz sentido. Ah, eu posso fazer o que eu quiser? Não! Se você quiser... Quando o Espírito Santo nos liberta, a gente não deve achar que devemos continuar pecando, entendeu? Exatamente. O Espírito Santo nos libertou do pecado e da morte. Então a nossa vida agora é completamente diferente. A gente vai obedecer a Deus. Mas por quê? Porque tem alguém ali o tempo todo enchendo o saco? Não, é porque tem uma lei gravada no nosso coração que o Espírito Santo colocou que pra gente é prazeroso obedecer. Não é mais um fardo. É o nosso prazer, é o que a gente quer de verdade. Obedecer essa lei gravada no coração. No coração. Isso é viver em espírito. Né? Mas a lei mosaica a gente está desvinculado dela, porque a gente morreu por pecado. Vai ficar mais claro agora nos próximos versos também. Que diremos então? Olha aí, Paulo antecipando a pergunta. Né? Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Aquele megenoito, que no grego, né? Aquele não enfático, aquela negação enfática do grego. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Não pensa uma coisa dessa. A lei não é pecado. A lei não é pecado. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Aqui Paulo está diferenciando. Ela não é pecado. Ela informa o que é pecado. Né? Eu não saberia o que é pecado se ela não dissesse o que é pecado. Então o que a lei é? Pecado? Não. Ela é a informação sobre o pecado. Aí ele continua. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei cumpre um papel maravilhoso. Ela está chegando para a gente dizendo, gente, não faça isso, porque isso é pecado. O papel que a lei cumpre é saudável, é bom, é maravilhoso. Não faça isso, porque isso é pecado. É isso que a lei faz. Ela vem realçar o pecado. Então o papel dela é bom. Por isso que ele diz que a lei é santa, pura e boa. Porque o papel que ela cumpre é um papel essencial. É um papel, de fato, maravilhoso. O propósito da lei é muito bom. É ressaltar o pecado. É informar sobre o pecado. E Paulo fala... Eu, na realidade, não saberia o que é cobiça se a lei não viesse dizer não cobiçarás. Isso aí está escrito lá em Êxodo 20, verso 17. É o 10º mandamento, né? O 10º mandamento, não cobiçarás. Então, a lei qualifica a ação como pecado. É o que Paulo fala lá no versículo 20 do capítulo 5. A lei foi introduzida para ressaltar a transgressão. Então, a gente não poderia saber o que é pecado sem a lei. Mas o pecado... Olha quem é que cumpre o papel ruim. Olha no versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então, quem é culpado? É a lei ou o pecado? Não, é o pecado. O pecado é que é mau. A lei é boa. Ela vem fazer uma coisa boa, ela vem informar. Agora, o pecado, que é mau, pega o que é bom e destrói. E por causa do que é bom, ele começa a criar em mim um desejo pelo que é mau. Por quê? Porque o pecado é mau. É tipo assim, vamos ver aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar aqui. Eu vou inventar aqui um exemplo agora, vou ver se eu consigo inventar um exemplo. Pronto, é isso. Aquela placa lá do que eu falei, né? A placa que fica de frente ao estabelecimento comercial dizendo, não entre, não entre. Você poderia muito bem passar ali, de frente àquele estabelecimento, e nem querer entrar. Tava de boaça mesmo. Só que aí vem uma lei e diz, não entre, não entre. O pecado vai pegar aquele não entre e vai começar a fazer você desejar entrar. Então quem é mau? É a placa que diz não entre ou é o que está dentro de você dizendo entre? Por que eu vou entrar? Porque está dizendo que não é para entrar. Então é esse o jogo. A lei vem de uma forma boa. O pecado vem por causa e pega aquela forma boa, aquela coisa boa e começa a gerar em nós um desejo ruim. É o que Paulo está dizendo.
de fato, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse vindo dizer, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade aqui, ele pega o mandamento, aproveita que alguém falou sobre aquilo e diz, olha, gente, olha o que foi que a serpente fez com Eva. Qual era o mandamento? Não coma da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore da ciência, né, do bem e do mal. Não coma. Esse era o mandamento. Olha o que é que a serpente vem e faz. Ela aproveita o mandamento. Como? Olha, é verdade que Deus falou que não era para comer nenhuma fruta? Oxe, mas não foi isso que Deus falou. Deus falou que não era para comer aquela fruta. Mas ele pega o mandamento, aproveita a oportunidade que aquele mandamento dá, tipo assim, puxa a conversa através do mandamento. Ele pega aquele mandamento e começa a conversar com Eva para ludibriar Eva através do mandamento. Né? Então, ei Eva, é verdade que Deus falou que não era para comer nenhuma fruta do jardim? Aí Eva diz, não, Deus falou que não era para comer a dessa árvore aqui. A dessa árvore. E aí, por causa desse mandamento, ele aproveita a oportunidade e convence Eva a comer o fruto. É isso que acontece. O pecado vai pegar o mandamento e vai começar a puxar o assunto. Vem. Quer dizer que não pode fazer isso? Mas por quê? É assim que o pecado vai agir. É assim que ele vai começar a gerar uma tentação. A lei é boa. Ela é necessária, porque através da lei é que Deus vai poder julgar as pessoas. Ela precisa vir. Deus não é injusto quando mandou a lei. Então quer dizer que tudo estaria resolvido se Deus não tivesse mandado a lei. Não, porque o pecado já estava lá. Ele só não era ressaltado, as pessoas só não conheciam. Então quando Deus mandou a lei, ele fez um favor para as pessoas. E aí a lei vem, não adulterarás. Aí, o que é que a nossa natureza pecaminosa vai fazer? Por quê? Por que eu não posso adulterar? Qual é o problema? E vai começar a questionar. Aí lá vem a tentação. E aí isso vai todos esses questionamentos vão começar a convencer a pessoa do adultério ou de qualquer outro pecado. Vai começar a fazer com que a pessoa deseje isso. Então, o pecado aproveitando o assunto. Ainda bem que você falou sobre isso. É tipo assim, é engraçado. Estava tentando pensar aqui num episódio que pudesse ilustrar, né? Às vezes, a gente, com a criança, né? A gente fala, deixa eu ver aqui, eita, tal dia eu vou pro parque, e tem uma criança perto. Tal dia eu vou pro parque. Aí alguém vai falar, não fala, nem fala. Por quê? Porque a criança vai começar a ficar ansiosa, que a criança vai querer ficar, quando é que a gente vai, como é que vai ser, tal, né? Então, é como se aquilo fosse um gatilho para poder toda aquela situação se desenrolar. Então, o pecado, ele pega o mandamento e é um gatilho. Pro pecado, o mandamento é um gatilho. Ele pega aquele gatilho e começa a desenvolver. Porque ele é mau, ele pega o que é bom e desenvolve aquilo ali, trazendo tentações e fazendo com que a pessoa sinta desejo de fazer exatamente o contrário do mandamento. E aí Paulo termina, pois sem a lei o pecado está morto. Aqui está morto é no sentido de ele não consegue desenvolver o seu papel. Como assim? Por exemplo, se não tiver uma lei dizendo que tal coisa é errado, não tem por que a gente se preocupar em quebrar aquilo ali ou não. Se tem uma lei dizendo, aliás, se não tem uma lei dizendo assim, não pode ultrapassar o sinal vermelho, se não tem essa lei dizendo isso, a gente não vai precisar se preocupar em passar no sinal vermelho. Não vai ter problema nenhum, né? Apesar de ser errado, continua sendo errado, continua sendo perigoso, você pode causar um acidente, né? Tudo isso vai ter consequências. Não quer dizer que não seja errado. Só que se não tem uma lei proibindo, as pessoas vão passar. As pessoas passam tendo lei proibindo, imagine se não tivesse. Agora, quando vem a lei proibindo passar no sinal vermelho, a gente vai começar a pensar, será que dá certo? Será que eu posso fazer? Será que não vai ter um problema? Olha para um lado e para o outro, e não vem ninguém, vou passar. Está fazendo errado, porque a lei diz que não pode. Mas, de alguma forma, o erro ali ganhou, foi encorpado. O erro foi encorpado. Por quê? Porque tem uma lei dizendo que não pode fazer.
Então, quando Paulo diz assim, sem a lei o pecado está morto, quer dizer o seguinte, sem a lei o pecado não pode atuar, não tem como criar desejos. Então, para criar desejos, o pecado vai usar a lei. Né? Tá dando para entender? Tá confuso? Me ajuda aí, por favor. Tá confuso, né, gente? Sem não falar nada. Tá, vou continuar aqui. Tô entendendo sim. Tá dando pra entender? É que às vezes eu fico com medo de estar muito confuso. Mas vamos lá. Sem a lei o pecado está morto. Não quer dizer que não haja pecado, tá? Ele só não está ressaltado. Beleza. Depois tu pega do começo, Silas, qualquer coisa. Então, vamos lá. Sem a lei, o pecado não consegue exercer o seu papel. Então, vamos lá. Separar o papel de cada ente aqui. O papel da lei é mostrar o pecado. Informar sobre o pecado. Isso é bom. A lei cumpre um papel excelente, maravilhoso. Faz um bem danado pra gente. É um bem gigantesco. É graça de Deus. A lei é graça. A lei de Deus é graça. Tá? O pecado. Qual é o papel do pecado? Ele vai conseguir fazer seu papel quando ele pegar o mandamento e começar a gerar em você ou em nós a tentação. Como? Trazendo o assunto para perto. Não adulterarás. Por quê? Não cobiçarás. Não matarás. Por que eu não posso matar? Qual é o problema? Olha o que é que o mundo fala hoje, gente. Olha para o mundo. A gente tem um mandamento, não matarás. Aí o povo começa a questionar os motivos. Será que é vida? Mas será que é vida? Será que até tal mês ou até tal semana dentro da barriga da mulher é vida? Não é só um parasita ali dentro? Né? Eu estou falando sobre aborto mesmo, abertamente. As pessoas começam a questionar o que é isso. É o pecado pegando um mandamento, não matarás, e fazendo as pessoas começarem a mastigar aquilo. E quando elas começam a mastigar aquilo, elas começam a se sentir tentadas a fazer o oposto ao mandamento. E isso em qualquer mandamento. Qualquer mandamento. Quando a gente começar a mastigar, ao invés de a gente ter uma disposição simples de obedecer, quando a gente começa a mastigar, a questionar, a gente vai ter uma disposição de desobedecer automaticamente. Por quê? Porque a essência pecaminosa faz isso. Ela quer pecar. A natureza do pecado quer pecar. É o que ela deseja. Do mesmo jeito que qual é o nosso órgão que deseja água? Que precisa de água? Todo precisa, todo ele. Mas não sei se é os rins que precisa para filtrar, não sei. Tem algum órgão nosso que assim, que sente sede. Eu quero água, eu quero água. São os rins, né? Pois pronto, os rins precisam de água, eles querem água para poder eles fazerem a função dele, precisa de água, manda água para dentro. Da mesma forma o pecado. Eu preciso pecar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar tudo que a lei diz que é pecado e vou começar a deturpar aquilo. É isso que o pecado faz, é essa a ação do pecado. Quando Paulo fala sobre isso, sobre o pecado estar morto, é nesse sentido. Versículo 9. Peraí, parou aqui. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Então, antes, eu vivia sem lei. Aqui, algumas traduções dizem assim, antes, sem a lei, eu vivia. Como se desse a entender que quando Paulo não tinha lei, em algum momento da vida dele, pode ser, enfim, vamos já falar sobre isso, ele estava vivo. Na verdade, não é isso. O que Paulo está querendo dizer assim, eu vivia sem a lei. Eu andava sem lei. A minha vida era sem a lei. Né? Antes, eu vivia sem a lei. Quando é isso? Existem algumas possibilidades de interpretar, tá? Pelo menos 3. A primeira, não sei se eu falo sobre elas, gente. Será que eu vou lembrar das 3? A primeira é, quando Paulo era criança, criança no sentido de assim, quando ele não entendia qual era o propósito da lei, que existia lei. Né? Tem um momento da nossa vida que a gente não entende o que é certo e o que é errado, a gente não entende que tem parâmetros no mundo que Deus colocou para medir certo e errado. Né? Aquele momento em que nós somos inocentes no sentido de ser ignorantes, né? Não ter informações
sobre. Então, pode ser que Paulo esteja falando aqui sobre este momento da vida dele, quando ele vivia sem a lei. No caso, sem o conhecimento da lei. E é essa a interpretação que eu acho que é correta. Existem outras interpretações dizendo que Paulo está se referindo a Adão, quando Adão vivia sem a lei, lá no Jardim do Éden, né? Eu acho que não tem nada a ver, até porque ele tinha, sim, uma ordenança. Ele tinha uma ordenança. Não era a lei, mas tinha uma ordenança. E também quando Israel vivia sem a lei. No caso, Israel no Egito, por exemplo. Eu não gosto dessas interpretações, então não vou focar nelas. Eu vou focar nessa que é quando Paulo era inocente da lei. Até um certo momento da vida dele, ele não tinha consciência da lei. Então antes eu vivia sem lei. Mas quando o mandamento veio, e aí é quando ele entendeu, quando ele teve ciência do mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Então quando ele entendeu a lei, e aqui eu imagino que seja na conversão dele, por mais que ele entendeu que tinha uma lei, ele era fariseu, ele era estudioso da lei, sabia de tudo, mas ele não tinha entendido ainda o preceito, ainda o significado daquilo, que era realmente para ele entender que ele estava morto no pecado. Mas quando o mandamento veio, quando ele entendeu o mandamento, aí o pecado reviveu. Ele usa a palavra reviveu aqui. É como se o pecado tivesse morto. Na verdade, é o que ele diz. Sem lei, o pecado está morto. Quando o mandamento vem, ou seja, quando eu entendo o mandamento, quando eu entendo que o pecado foi ressaltado, aí o pecado reviveu, né? E o pecado ganhou força, o pecado ganhou corpo, ganhou proporção. Quando o pecado ganhou força e reviveu, automaticamente eu morri. O que é que ele quer dizer? Automaticamente eu entendi que eu estava morto. Então, o pecado estava vivo e eu estava morto. E quando foi que eu entendi isso? Quando o mandamento chegou e me informou disso. Então, quando o mandamento veio, é quando a consciência do pecado atinge, né, a vida de Paulo através do mandamento. O pecado reviveu. Sem a lei, o pecado está amortecido. Então, é o que Paulo vem dizendo. Eu morri. A lei, quando é ressaltada pelo pecado, diz que nós estamos mortos. No fundo, Paulo sempre esteve morto e o pecado sempre esteve vivo nele. Só que isso parecia ser o contrário. Quando a lei veio, quando o mandamento veio, colocou cada coisa no seu lugar. O pecado está vivo e eu estou morto. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. É por isso que eu acho que realmente Paulo está falando aqui da época que ele não tinha entendido o preceito da lei. Porque ele fala descobrir. Ou em outras versões fala avaliei, né? Que é no sentido de você entender. Eu entendi. Então, em algum momento ele não entendia e depois ele passou a entender. Descobrir. Essa palavra realça o fato de que Paulo estava inocente. Então, o mandamento acabou favorecendo o trabalho do pecado, produzindo morte, mesmo tendo sido dado para a vida. O mandamento é para a vida. O próprio mandamento, destinado para produzir vida, acabou produzindo morte. Por que ele é mau? O mandamento é mau? Não, porque o pecado, mais uma vez, pega o mandamento e começa a produzir morte na pessoa. Continuando, verso 11 ao 13, aqui já é o último slide. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. É por isso que Paulo fala que aqui, aproveitou a oportunidade, é o que a serpente fez com Eva, né, que eu acabei de falar, eu falei no instante. Qual é o mandamento? Não coma do fruto. Então a serpente pega o mandamento e começa a conversar com Eva, a desenvolver ali, a destrinchar, fazendo com que Eva se sinta tentada. Então ele vai produzir a tentação através do mandamento. Então o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento, me matou. Quem é que mata? É o pecado. Como? Pela lei. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios que a letra mata. A lei é o ministério da morte. Ela acaba por... Ministério é serviço, né? Ela acaba por prestar um serviço à morte. Porque ela é ruim?
Oi. Essa frase aí é conhecida, né? A letra mata. Não, a gente vai já ler esse texto, eu vou deixar gravado aqui, a gente vai lá, já ler esse texto para poder deixar bem claro que não tem nada a ver com estudo, né? Que tem a ver com a lei de Moisés. É por isso que... interpreta mal, né? Essa Exatamente. Enfim, complicado. Mas assim, o Paulo fala que a lei, ela acaba por prestar um serviço à morte. Porque ela é ruim? Não. Porque quando ela cumpre o papel dela, o pecado vem e se aproveita dela. Talvez Fabrício e Silas não vão compreender mais ou menos isso, porque eu realmente falei bem sobre isso agora no começo da reunião. Então depois, quando eu colocar no YouTube, vocês olham, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer quando o pecado se aproveita do mandamento, tá? Então, quando a lei vem, o pecado vem e se aproveita da lei. E aí ele causa a morte através da lei. Ele pega a lei, deturpa a lei, causa em nós não tem problema não, Fabrício, depois você pega lá o vídeo. Aí causa o desejo pelo pecado, a gente peca e quando peca a gente morre. Então o pecado aproveitou a lei para poder criar a ocasião. É tipo o gatilho mesmo. A lei acaba por ser o gatilho do pecado. Só que aí a gente tem que diferenciar isso, gente. A lei é santa. Olha aqui, o versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei está fazendo o papel dela, informar o pecado. Quem é ruim é o pecado. Ele vai pegar... É simples, gente, simples. A faca, por exemplo, a faca é boa? A faca é boa. Eu posso pegar a faca para cortar carne, eu posso pegar a faca para cortar pão, eu posso pegar a faca para utilizar fazendo algo que seja realmente bom. Agora, o pecado, que é mal, pode me fazer utilizar a faca do jeito errado. Quem é ruim é a faca? Não, é o pecado que está em mim. E aí eu posso pegar a faca e matar alguém. É essa a figura. Então o pecado vai sempre pegar o que é bom e deturpar. Deixa eu ver aqui. Beber é mal? Beber é pecado? Beber bebida alcoólica. A Bíblia diz que... A Bíblia não fala sobre beber ser pecado. Pelo contrário, na época de Jesus, até Jesus bebia vinho. Agora, o pecado que está na gente vai pegar a bebida, que é algo bom, que pode gerar alguma alegria, enfim, na dose correta. Ele vai pegar, o pecado vai pegar algo que é bom, vai nos lançar tentações para que nós percamos o controle. E aí vem a embriaguez. E a embriaguez é pecado. A Bíblia fala sobre a embriaguez ser pecado. Outro exemplo, né? Deixa eu tentar aqui achar qualquer outra coisa. Assistir televisão é pecado? Não é pecado. Pelo contrário, tem coisas que passam na TV, hoje nem tanto. Mas vamos supor aí um conteúdo legal. Tem coisas que passam na TV que podem ser interessantes, que você pode aprender alguma coisa sobre, sei lá, física, química, matemática, ou história, ou, enfim, um filme que ensina alguma coisa. Na TV pode passar alguma coisa boa. Mas o pecado que está na gente pode nos fazer caminhar por caminhos tortuosos, utilizando-se do conteúdo que passa na televisão, principalmente na Globo. Né? Então, é esse o problema do pecado. Ele vai pegar o que é bom e vai deturpar. Por quê? Porque o que ele quer é fazer pecado. O pecado quer gerar pecado. A natureza pecaminosa quer gerar pecado. Então vamos lá. De fato, a lei é santa. Pois é, né? Nem fala. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Aí olha, Paulo se antecipa de novo. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? No caso, o mandamento que é bom se tornou em morte para mim? Mais uma vez ele vai responder, megenoito. Não, de maneira nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, o pecado, produziu morte em mim por meio do que era bom. É o que eu estava dizendo agora. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. E aí foi o título da aula de hoje. Pecado pecaminoso.
E é o título desse slide também. Pecado pecaminoso. Então, como que um pecado se mostra extremamente maldoso, maléfico, insuportavelmente pecaminoso? Pegando o que é bom e transformando aquilo em morte. O pecado não é tão ruim se ele utilizasse só a morte para gerar morte. Ele se mostra pior, mais repugnante, quando ele pega o que é bom, que foi dado para gerar vida, e mata e transforma em morte. Então, é nesse sentido que Paulo está dizendo. Não foi o mandamento que transformou, que matou você. Foi o pecado que pegou o mandamento e te matou. Então, a lei não mata diretamente, mas o pecado só consegue matar por causa da lei e através da lei. Ele vai pegar... Olhe qualquer pecado no mundo. Qualquer pecado. Sem exceção. Qualquer pecado no mundo. E veja como foi que ele transformou aquilo em morte. Ele pegou o mandamento, as pessoas começaram a questionar o mandamento, automaticamente começaram a ser tentadas a fazer ao contrário do mandamento. E isso gerou a morte. É o mesmo caminho. É o que Paulo falou sobre a cobiça. A lei vem e diz, não cobiçarás. Isso é muito bom. A lei falar isso é muito bom, porque ela está informando uma coisa boa pra gente. Não cobiça, porque isso é errado, é pecado. A lei está dizendo isso. Isso é bom. Aí o pecado, nossa natureza pecaminosa, vem e começa a questionar. E aí começa a gerar em nós o desejo da cobiça. E a gente começa a cobiçar. E quando a gente faz isso, a gente acaba cometendo o pecado. Sempre, sempre o pecado vai pegar um mandamento e vai usar esse mandamento. É como se o mandamento fosse a faca. E ao invés de a gente usar a faca para fazer o que é correto, a gente pega a faca e fura. A gente se fura. A gente se fura com a faca. Se esfaqueia. O pecado impede a lei de dar vida. A lei foi dada para dar vida. O mandamento é para dar vida. Só que o nosso pecado impede a lei de dar vida. É por isso que só tem um jeito de ter vida, por meio de Cristo. Pela lei não tem como, é impossível. Por quê? Porque o pecado que está em nós enfermou a lei. É o que Paulo vai falar no capítulo 8, a gente vai ver depois, no versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida, outras versões usa enferma, pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Então, aquilo que a lei foi destinada a fazer, mas não fez porque enfermou, porque foi enfraquecida por causa do pecado, por causa da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, aí Deus fez enviando Cristo. Então, só tem como ter vida por Cristo. Porque aquilo que foi dado para gerar vida, não gerou vida. Por quê? Porque o nosso pecado impediu. É nessa realidade que habita nisso que habita a maldade do pecado. O fato dele pegar o que é bom e usar para fazer o mal para a gente. É muito... Gente, só o Espírito Santo para nos fazer compreender isso. Porque, naturalmente, o que a gente vai achar é que o mandamento, ele vai nos dar vida por si mesmo quando nós cumprirmos o mandamento. No entanto, o que o Evangelho nos informa é o contrário. Quando nós entendemos que não conseguimos cumprir o mandamento, é que nós vamos entender que nós morremos. E que nós morremos porque o pecado que há em nós nos impossibilitou de cumprir o mandamento. Como? Utilizando o mandamento. Nos fazendo ser tentado através do mandamento. Aí vai para muitos lugares, para muitos âmbitos da nossa vida. Desde a parte da sexualidade, a gente sabe que a maioria das tentações vem na área da sexualidade, né? Então, o pecado, a gente sabe dos mandamentos, né? Não adulterarás, não fornicarás, né? O pecado da porneia, que é o termozinho lá, imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É pecado. A gente sabe que imoralidade sexual é tudo que envolve a sexualidade fora do casamento. Fora do casamento. E aí, o pecado, o mandamento é não cometa porneia, imoralidade sexual. Aí o pecado usa esse mandamento e começa a produzir em nós as curiosidades.
E aí começa a pornografia, vai o pessoal fazer coisa que não deve, e aí vem os relacionamentos fora do casamento, fornicação, adultério, traição, divórcio. Tudo isso vai sendo como se fosse um efeito dominó por causa de um mandamento. Um mandamento que veio dizer pra gente a verdade, dizer pra gente algo que é interessante, que é importante a gente saber. Mas o nosso pecado dentro de nós começou a desencadear uma série de desejos que nos levou para longe do mandamento. E é por isso que só há vida em Cristo. Porque nós mesmos não conseguimos cumprir nenhum mandamento, nenhum. Por quê? Porque a natureza que está em nós vai nos impedir de fazer isso. E assim, a gente parece que voltou para a estaca zero, né? Falando sobre pecado, sobre essa situação que a gente vive. Mas Paulo está desenvolvendo um argumento para dizer que nós estamos desvinculados da lei, tá? E isso para a gente é muito bom, porque apesar de a lei vir para fazer um papel bom, a gente não consegue cumpri-la. E aí só tem um meio, Cristo. Quando ele vai falar sobre isso? Lá no capítulo 8. Ele vai falar que nós fomos libertos da lei e agora nós podemos viver sem os efeitos da lei. E quais são os efeitos da lei? O pecado. Tá bom? É mais ou menos isso que Paulo vai falar. Eu tive que parar no meio aqui do texto, não é uma perícope, tá? O versículo 13 não encerra o pensamento de Paulo. A gente vai, na próxima reunião, a gente vai continuar do 14. É o mesmo assunto, ele vai trazer outros argumentos, mas eu tive que parar porque senão ia ser muito texto, a gente não ia conseguir cobrir tudo. Tá bom? Então a gente fica por aqui. E daqui 15 dias, que agora eu estou fazendo quinzenalmente, né? Então daqui 15 dias, se Deus quiser, a gente continua a partir do versículo 14. Vou orar para a gente encerrar. Senhor, são assuntos complexos e às vezes nosso intelecto é bem limitado, não conseguimos compreender, mas te pedimos a tua misericórdia, porque sabemos que tudo o que nós precisamos é da luz do teu Espírito, para que nós possamos compreender a tua palavra. Te pedimos que nos ensine, que guarde no nosso coração esses ensinos e essa palavra, nos faça entender como o pecado é terrível, é horrível, e entender que ele se utiliza de coisas boas para nos fazer tropeçar. É por isso que a tua palavra nos ensina que nós devemos ter cuidado para não tropeçarmos naquilo que aprovamos. Nos ensina, Senhor, a entendermos até onde algo é lícito e quando passa a não mais ser lícito. Até onde algo convém e a partir de onde ele não convém mais, para que nós não venhamos a tropeçar nas coisas que aprovamos. Porque o pecado se utiliza do que é bom para nos fazer entrar por caminhos tortuosos. Nos ensina o equilíbrio, nos ensina a entender a tua vontade. Nos ensina também a viver isentos ou desvinculados da lei de Moisés, da lei mosaica, das regras que nos fazem pecar, mas nos faz viver a tua vontade. Submissos à tua vontade somente, Senhor. Nos ensina por amor do teu nome. Nos dá um bom descanso, uma boa noite e que esses ensinamentos possam refletir na nossa vida prática. Que não seja só para nossa mente, que não seja só algo abstrato ou teórico, mas que seja prático, que nossa vida seja transformada, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.